o Cruzeiro chegou a um acerto com o Brighton, da Inglaterra, para contratar Jeremy Sarmiento, jogador de 23 anos, atacante de beirada também, né? Joga pelos extremos ali, mas a iniciativa no Tienes Palabra, ela está atravessando oceanos, viu, gente? Porque depois do Cruzeiro ter acertado com o clube, com o atleta, com o staff, ele resolveu achar uma boa ideia, não sair do futebol europeu. O jogador equatoriano, então, desistiu da negociação, tá? E vai seguir lá como atleta do Brighton, provavelmente sendo emprestado ou negociado com algum outro clube, mas a intenção do atleta é seguir no futebol europeu. E aí eu pergunto para vocês, conhecem o jogador Sarmiento? E é motivo para a gente lamentar a não vinda ou agradecer? Foi livramento? Emerson, eu tive a oportunidade de acompanhar mais o Sarmiento nos tempos de De Zerbi no Brighton, né? Foi quando eu acompanhei ele um pouco mais. Confesso que na Championship não acompanhei ele em nenhuma das passagens que ele teve pela segunda divisão inglesa, né? Porque ele jogou por mais de um clube na segunda divisão da Inglaterra, mas vi ele em alguns jogos do Brighton na temporada 23-24, né? É um cara que não aconteceu na Inglaterra, né? Até mais cedo, inclusive, você citava esse termo em off, e de fato é isso, né? Um cara que já teve muitas chances por vários clubes e acabou não aparecendo da melhor forma. Tanto é que não se firmou no Brighton, né? Teve oportunidade por lá em mais de uma temporada para disputar a Premier League, acabou que não virou, na Championship também não. Na última temporada pelo Burnley foi mais reserva do que titular, né? E aí, se a gente pega outras passagens também, não conseguiu se firmar, tem números modestos, só que vale a gente lembrar que é o futebol inglês, né? É um futebol com nível elevado de exigência, até mesmo se tratando de uma segunda divisão. Então, acho que o Cruzeiro até conseguiu garimpar bem o mercado, né? O amigo até chegou a me citar quando ele perguntou sobre o Sarmiento por aqui, e eu achava difícil por conta dele estar na Inglaterra, em um grande centro, né? É difícil a gente pensar em um jogador jovem de 23 anos com margem para evoluir, fazendo esse tipo de movimento. Ficou próximo de fazer, mas de última hora decidiu permanecer na Inglaterra, né? Seria uma aposta, mas eu acho que uma aposta com um potencial de dar certo. O futebol brasileiro tem aí um calendário pesado, tem um certo nível de exigência, mas menor do que no futebol inglês. Eu acho que é um cara que poderia chegar para contribuir muito dentro do perfil do Cruzeiro, né? Um ponta jovem, veloz, muito habilidoso, ele tem um drible muito legal. Falta aí mais capricho em termos de poder de definição. Tem uma boa estatura também, uma capacidade de jogar pelos dois lados, preferencialmente pelo lado esquerdo. Não viria com tanta grife, talvez não viria com uma certeza de retorno, mas eu acho que teria um potencial sim para ser um jogador importante para o Cruzeiro, para ser até titular em uma das beiradas, preferencialmente pelo lado esquerdo. Então, eu acabo lamentando de alguma forma, né? Porque eu tô na expectativa do Cruzeiro se reforçar e acho que é um nome que poderia agregar para hoje a maior carência do Cruzeiro. Agora, o que resta é seguir firme no mercado e tentar, com responsabilidade, mas ao mesmo tempo também com agilidade, achar um outro jogador que possa estar contribuindo aí para a sequência da temporada, porque o Cruzeiro de fato precisa. Eu e grande parte da torcida do Cruzeiro estamos com o sentimento de o Cruzeiro estar bem lento, né, no mercado. E aí, não só lento, como agora meio azarado também, né? Já é a segunda tentativa que o Cruzeiro não tem sucesso, né? E aí, acho que pensando na questão de o torcedor estar otimista com a chegada de um jogador jovem que pode agregar qualidade e profundidade ao elenco, acho que fica um pouco da frustração também, né? Porque é um atleta que poderia vir e sanar essa dificuldade que o Cruzeiro tem tido, né? Acho que mais é válido a gente pensar por um lado um pouco mais racional, né? Que poderia ter sido também uma aposta com alto risco de trazer um atleta que não está ali 100% motivado em abraçar o projeto do Cruzeiro, né? E isso futuramente poderia ser algo problemático, né?
Acho que o Cruzeiro fez a parte dele, mostrou que está ativo no mercado, mas como disse o Caio, né, agora é virar a chave, continuar firme aí em busca daquilo que o Cruzeiro tem a necessidade, ela é real, e cada vez que a gente não tem tido bons frutos, colhido bons frutos na rodada, escancara um pouco disso, né, da nossa necessidade. Então é virar a chave, tomara que o Cruzeiro possa ter um sucesso maior e uma sorte maior também no mercado. Caramujo, eu acho que seria uma boa aposta, tá? É claro que é difícil falar sem saber os valores, mas assim, acho que seria uma boa aposta. É um jogador que tem como uma das suas principais valências o 1 contra 1, que é uma carência no nosso elenco hoje. A gente não tem, pelo menos com uma maturidade maior, um jogador que tem essa capacidade de drible, 1 contra 1, quebrar linhas e etc. Precisa evoluir em algumas questões, mas é um jogador de 23 anos, então há margem para isso, principalmente se tiver sequência de jogos e com um calendário como é o do futebol brasileiro. A gente vai falar daqui a pouquinho do time diante do Ceará, né? A gente começa a ver que essa coisa de titular e reserva fica meio em segundo plano, todo mundo acaba tendo que jogar, então tendo sequência, poderia, por que não, evoluir nessas questões de tomada de decisão, de finalização, que são pontos realmente que precisam ser, que ele precisa melhorar, né? Mas existe essa margem. Agora, falando de uma maneira mais geral, né, essas contratações frustradas do Cruzeiro, eu acho que a gente tem que trazer para debate, sim. Eu entendo o torcedor que está frustrado, eu entendo que nem todas as críticas são dentro do tom adequado, acho que algumas pessoas se passam bastante, assim, do ponto, mas é algo que é um incômodo para mim, e tenho percebido que é um incômodo para muitas pessoas. Eu entendo que o Cruzeiro hoje trabalha dentro de uma racionalidade no que diz respeito a identificar quais são as carências do seu elenco e mapear as peças que vão corresponder a essas carências e suprir essas carências, mas me parece que está faltando a capacidade de materializar esses atletas que são mapeados em contratações, né, em realmente fechar esses negócios. E aí o departamento de futebol do Cruzeiro, ele precisa ser cobrado nesse sentido. Dentro do tom, a gente precisa entender que a janela está aberta tem pouco tempo, é a primeira janela dessa turma trabalhando dessa forma, então racionalidade também para criticar, mas eu acho que não dá para a gente não perceber um padrão que é uma certa dificuldade de materializar essas contratações. E eu entendo que cada uma delas tem o seu contexto. Por exemplo, se o atleta volta atrás e decide que quer permanecer na Europa, será que tem muito que o Cruzeiro possa fazer em relação a isso? Não sei como foram as negociações, como a coisa aconteceu, mas a gente entende que é uma decisão do atleta, né? A gente respeita e até faz sentido pela idade dele querer seguir por lá. Talvez entenda que possa ainda ter mais minutos no mercado que é melhor que o nosso. Perfeito. Mas são muitas, né? São muitas tentativas frustradas por motivos diferentes. E aí eu acho que a turma que hoje toca essa parte das negociações precisa, assim, sentar ali à mesa, discutir, para ver se não há algo que precisa ser feito ou que precisa ser mudado no modelo de negócio. E aí talvez até pensar, será que o Cruzeiro precisa de um executivo de futebol? Quem é o executivo de futebol hoje do Cruzeiro? Quem conduz as negociações? É o Pelaipe? É o Pedro Júnior? É o Pedro Lourenço? A gente sabe que o Pedro Lourenço estava à frente das negociações ali pelo Vitor Gabriel com o Inter e pelo Matheus Gonçalves com o Flamengo. Não é tão comum, né, você ter presidentes de clubes tratando de negociação. Normalmente é um executivo de futebol. Então, são ponderações que eu faço em relação à janela de transferências do Cruzeiro. Repito, acho que está muito cedo para críticas, às vezes, tão ferrenhas. Não quero colocar um peso desnecessário, mas eu entendo que é algo que a própria janela está mostrando que há alguma dificuldade no departamento de futebol do Cruzeiro hoje. O método até chegar na hora de negociar me parece muito racional e coerente com o projeto esportivo do clube hoje. Mas é preciso acertar também nessa última virada aí do ponteiro para conseguir trazer os jogadores, senão também não adianta. E até um detalhe que eu achei que vale a pena a gente debater um pouquinho é assim,
No caso do Matheus Gonçalves, por exemplo, a gente só ficou sabendo da negociação no momento que ela parecia já fechada, né? E aí o Flamengo desistiu. Agora, no caso do Sarmiento também, a gente só ficou sabendo depois que a negociação deu errado, né? E o Cruzeiro não foi um nome que tinha vazado. Vocês não acham que isso é uma coisa positiva, não? Porque quando a gente fica com essa impressão que o Cruzeiro não está trazendo ninguém, e de fato não trouxe ninguém, né, nessa janela, o Cruzeiro não está contratando ninguém, não está aparecendo nome nenhum. Isso não significa que não estejam trabalhando, né? Porque no caso do Matheus Gonçalves, no caso do Sarmiento, por exemplo, estiveram muito perto de fechar as transferências e aí, por algum detalhe, por mudança nos termos do acordo, ou do atleta ou do outro clube, a situação não se confirmou. Vocês não acham que isso é um ponto que a gente poderia trazer, jogar um pouco mais de luz também? Porque eu tô vendo a galera assim, ninguém faz nada, ninguém tenta nada. O Cruzeiro me parece estar tentando, é que ainda não conseguiu. Eu acho que sim, Caramojo. Eu acho que é positivo, entendendo um pouco da prática que foi e ainda é muito da associação, né? De jogar, de explanar as contratações, isso acaba inflacionando também o mercado e aumenta também a competitividade, né? Uma vez que tem um jogador em evidência, você traz outros clubes para competir com você. E nesse sentido é positivo. O Cruzeiro fazia um pouco disso ainda com o Ronaldo, né? Desde que adquiriu a SAF, e agora com um novo modelo, né? Até diferente um pouco até das práticas do próprio Alexandre Matos, né? Então a gente via ele explanando um pouco mais, ou o Cruzeiro dessa vez entendendo que talvez tendo essa possibilidade de ser algo mais decidido internamente, sem explanar, seja positivo. De qualquer forma, eu acho que a chegada do Joaquim também, com a mentalidade de um europeu, de fazer essa prática acontecer de uma maneira mais introspectiva, tenha surtido uma espécie de base para o Cruzeiro agir dessa forma no mercado. Eu concordo com você, não quer dizer que o Cruzeiro não esteja se movimentando, trabalhando diariamente. Nós sabemos a dificuldade que é em uma contratação, envolve muita grana, envolve também muito planejamento. Mas eu acho que o Cruzeiro já tem uma boa perspectiva do mercado, que é, se você não colocar a mão no bolso, dificilmente também você vai trazer um jogador de qualidade. Então, se a gente ficar também preso em aguardar jogadores que estejam num bom nível para poder agregar valores dentro da instituição e com um valor baixo, a janela vai fechar e nós não vamos contratar. Então, assim, acho que dá para acelerar um pouco também nesse quesito, porque o mercado está aí. Está todo mundo enxergando o quanto precisa de trazer jogadores em potencial, mas para isso também colocar a mão no bolso, porque a valorização é alta. Então, acho que fica um pouco dessas amostras mesmo que vem acontecendo dentro do mercado do nosso futebol.